neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Além do caudaloso rio, há sempre uma margem segura. Deus sempre pôs o seu povo em uma armadilha. Isto com o propósito de mostrar que é Deus, que tem seus meios próprios para as coisas impossíveis, e também com o propósito de testar e fazer manifestar os manufaturados, os incrédulos. Dar lugar para a murmuração. Nós temos vários exemplos na Bíblia Sagrada. Com a saída de Israel lá do Egito, nós vimos por várias vezes o povo diante de um teste difícil, impossível, diante de um escândalo, por se meter na vida de Moisés. Miriam ficou leprosa e morreu mesmo Moisés orando por ela. Coré e Abirão e sua gente foram engolidos pela terra, e todos que murmuraram pereceram. Murmuraram com motivo justo. Deus provocou tais motivos. Agora, ouvintes, Jesus disse: ai daquele por quem vem o escândalo. O escândalo é um tropeço que se põe diante de uma pessoa. E às vezes quem causa o escândalo não é a pessoa que errou, mas é quem publica o seu erro, é quem espalha o seu erro. Este é que está causando o escândalo, é que está espalhando. É um erro publicado, noticiado. Então existe um instrumento para fazê-lo. Ele é quem está provocando o escândalo. Numa verdadeira contradição para os céticos, os incrédulos, Deus foi quem mais causou escândalo na terra. Leia o Velho Testamento e olhe, como já citamos, o curso de Israel do Egito até a Terra Prometida. Parece que Deus ficava ao lado de quem estava complicado, errado. Deus era parcial aos olhos humanos. Quando Abraão deveria morrer, por mentir, por se apostatar, sair do seu lugar, quem ia morrer era Abimeleque. Quando Davi deveria morrer, quem morreu foi Uzá. E assim por diante. Amar a Jacó e aborrecer a Esaú, mesmo antes de qualquer um dos dois fazer bem ou mal. Então é uma contradição para os olhos humanos, para a mente humana, para a mente carnal. Jesus disse: ai daquele por quem vem o escândalo. E, no entanto, ele próprio era uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Mas aquele que nele cresce não pereceria, começando pelo seu nascimento. Ora, Deus não tem satisfação a dar ao povo, muito especialmente às denominações. Ele não deu satisfação a Caifás, não deu satisfação a Anás, que eram autoridades suficientes e eficientes, capazes, para dizerem para o povo: olha, essa é a virgem que deveria conceber, vocês não se escandalizem com isso, não. Isso é Deus. Mas Deus não deu satisfação para eles. Deus não deu satisfação, não foi perguntar nem mesmo a José se deveria ou não
usar o ventre de Maria primeiro. E Jesus, durante o seu ministério, disse muitas coisas que os colocou em dificuldade. Dentre as quais, ele falou que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Não tinha nenhum teólogo naquela hora ali para interpretar a coisa, não é? Todos eles se escandalizaram. Ora, era muito melhor o homem cometer qualquer outra coisa que você possa pensar do que comer carne humana e beber sangue. Não precisava ser humano, não, bastava ser de animal. Animal irracional. Aquilo era um escândalo terrível, aquilo feria a lei de Deus. Aquilo estava contra as Escrituras, o que Jesus estava falando. E com ameaça, com condição, que aquele que não comesse de sua carne e não bebesse de seu sangue, não teria vida em si mesmo, não teria parte no seu reino. Mas Pedro, veja, Pedro perguntou: para onde iremos nós? Depois de Jesus perder a multidão por causa de tal declaração, de tal tropeço, de tal escândalo, depois daqueles que deveriam sair, terem saído, ficou Jesus somente com 12. Voltando para eles, disse: vocês também não querem ir? Ora, Jesus não pôs ninguém atrás daquele povo para dizer: não é isto que eu queria dizer, deixa eu explicar, me julguem pelo que eu quero dizer, não pelo que eu digo. Jesus não saiu acudindo acolá, e justificando, e visitando, e aparando para a pessoa não cair da fé. Não. Jesus tem certeza de quem é predestinado e quem é eleito. E não duvidou, não titubeou em desafiar aos 12. Vocês também não querem ir? Aí então Pedro vem e diz: para onde iremos nós? Onde? É lugar? Meio ambiente? Para onde? Nós não somos cães para voltar ao vômito, voltar para as denominações. Nós não somos porcas lavadas para fazer o mesmo. Provérbio usado pelo próprio São Pedro. Onde? Lugar. Para onde vamos? Sendo que o Senhor, ó Jesus, é o único lugar escolhido por Deus para adoração. Então diga ao Senhor o que o Senhor quiser dizer. Faça o Senhor o que o quiser fazer. Nós não temos jeito de sair do Senhor. Porque para onde iremos nós? Agora, isso vinha de uma contradição ou não? A mente carnal toma Deus e o julga. E chega a dizer que Deus é confuso. Mas Deus não é confuso e nem é de confusão. Quem é confuso e de confusão é a mente humana, que quanto mais esclarecida, mais confusa, mais de confusão. Quanto mais letrada, mais são escondidas as coisas de Deus a ela. Você sabe disto? Que a mente letrada, as coisas de Deus são escondidas para ela. Jesus orou ao Pai, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos
e as revelasse aos pequeninos. Agora, Pedro não tinha para onde ir. Isto quer dizer, se nós tivéssemos um outro lugar seguro, nós iríamos agora, porque a coisa foi muito pesada. Tornar-se antropófago, vampiro, contra os princípios de Deus. O que se pode entender pela mente, pelo que se ouviu falar, pelo que está aqui na gravação, pelo que está aqui na fita que ele falou, não é? Nós temos a fita gravada. Então, ele quer dizer é isso mesmo. É comer da carne dele e beber do sangue dele. E com isso aqui fizeram uma suposta transubstanciação, e disso aí fizeram tanta heresia, tanta explicação. Mas acontece é que Pedro, como os demais, exceto Judas, que ficou também, eram predestinados e elegidos para viverem da mesma nutrição, da mesma vida que mantinha Jesus aqui na terra. Ter o Espírito Santo. Isso que era a predestinação. Antes de cumprir qualquer promessa, Deus sujeita aquele que recebeu a promessa a testes terríveis. Diz o profeta. Quando ele fez a promessa a Abraão, ele testou a sua fé, se de fato ele havia crido mesmo. E assim por diante. Todos eles foram testados propositalmente. E foi posto tropeço diante deles, propositalmente por Deus, para que muitos caíssem, para que muitos tropeçassem, para que houvesse de fato até uma limpeza. Isso era como que uma limpeza para selecionar aqueles que ficariam em Jerusalém até serem revestidos do poder do alto, da vida em si mesmos. Eles comeriam de fato da carne, eles beberiam de fato do sangue. Sim, porque pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele carregou sobre si as nossas transgressões. Ele tomou em seu corpo, em sua carne, os nossos pecados. Ele não tomou em seu espírito, ele não tomou em sua alma, ele não tomou naquilo que ele era. Ele não podia ser manchado de forma alguma, mas na sua carne ele tomou. Ele tomou aquilo. Ele tomou tudo que você já fez de errado no passado, está fazendo no presente e fará no futuro. Ele tomou o passado, ele tomou Abraão, ele levou cativo o cativeiro, acabou com o cativeiro que segurava os fiéis do passado. O seu sangue tem efeito retroativo. Ele destrancou aquilo e levou cativo o cativeiro. Então, o crente agora, que tem vida em si mesmo, não vai esperar no cativeiro onde Abraão e os demais esperaram. Esse crente vai para a sexta dimensão. Abraão não estava na sexta dimensão. E por isso ele foi lá embaixo, levou cativo o cativeiro. Ele tirou essa dimensão. Ele acabou com esse estágio. Não há mais nenhum fiel ali. Por quê? É carne de sua carne, ossos de seus ossos, sangue de seu sangue. Foi isto que Deus fez com Adão e Eva. Ossos de seus ossos, carne de sua carne, sangue de seu sangue, saiu de seu lado. Água, sangue e espírito
justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo. Deus adormeceu a Adão lá no Éden e tirou a sua esposa. Deus adormeceu a Jesus Cristo na cruz e tirou dali a sua esposa, a sua igreja eleita. Com justificação, santificação e o batismo do Espírito, água, sangue e Espírito. Saiu de onde? A sua igreja. Saiu de Roma, saiu do Brasil, saiu da Europa, da Ásia, da África, da América do Norte. De onde vem a sua igreja? Vem do Calvário. Vem do Calvário. Foi dali que saiu a sua esposa, na cena da cruz, no escândalo da cruz. Aquilo foi o suficiente, foi ponto final para todos os incrédulos. Se de fato ele fosse o Filho de Deus, ele desceria da cruz. Mas ele desceu. Eles não sabem que ele desceu. E desceu até mais baixo do que eles pensaram. Eles pensaram que ele ficou apenas dentro do sepulcro. Ele não estava no sepulcro, para começar. Ele desceu mais um pouco ainda. Ele foi lá nas profundidades. Ele foi às almas encarceradas. Ele destrancou as portas para os fiéis do passado e pregou para aqueles que foram rebeldes nos dias de Noé. Agora, para onde iremos nós? Para onde irá você? Na hora da dificuldade? Na hora do escândalo? Na hora do tropeço? Ao lado de quem você se porá? Nos consideram como falsos. E por que querem olhar nossas vidas? Por que querem farejar os nossos passos? Oh, sim, Deus não tem, de fato, nada a ver com quem voltou. Ele não tem nada a ver com quem se escandalizou. Ele tem a ver com quem causa escândalo. Ai daquele, ai dele, ele vai sofrer na minha mão. Se ele escolher cair na minha mão como Davi, se ele é predestinado, ai dele, ai de Davi, como sofreu. Mas aqueles que tiveram dificuldade, covardes, se afastaram, eles pereceram, eles morreram. Eles não eram dignos de tal jornada, de tal guerra, de tal batalha, de tal competição. Eles não eram dignos de estarem ao lado de Davi. Eles por si se julgaram. Eles eram cães, eles eram porcas lavadas, que voltaram ao lamaçal. Esses sim que voltaram ao vômito, como cães, segundo as palavras de São Pedro. Mas Pedro e aqueles a quem Deus escolheu foram adiante, debaixo de contradição, debaixo de dificuldades que o mundo não tinha. O mundo estava vitorioso, o mundo estava sorrindo. Enquanto o mundo se alegrava, eles tinham tristeza, eles estavam por baixo, parece que estavam derrotados. Mas logo, a carne de minha carne, o espírito do meu espírito, o sangue do meu sangue, estava na terra novamente, estava curando o coxo na porta formosa do templo, estava dando vida para a Tabita, para Dorcas, estava batizando o povo em nome do Senhor Jesus Cristo, estava derrubando o então Saulo de Tarso de seu pedestal, de seu cavalo. Mas, ó que beleza, estando no lugar de Deus, isto é com Deus. Isto quer dizer estar com Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós?
estamos cantando lindas melodias, sempre anunciando um reino de paz. É nosso prazer cantar em alta voz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Deus te abençoe agora sob esta palavra de escolher por predestinação onde ficar, com quem ficar, no reino de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.